18 horas e 1 minuto, estamos começando o nosso SBT Notícias de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, onde quer que você esteja. Linda imagem da nossa querida Cuiabá, centro neste momento, com o trânsito fluindo bem, pelo menos é o que a gente vê neste trecho da imagem, neste belíssimo pôr do sol, para você que nos acompanha nesta quinta-feira, ao vivo aqui no SBT Notícias. Pode vir comigo, que está no ar o nosso SBT Notícias. Daqui a pouco tem bate-papo aqui no nosso estúdio. Já quero convidar você a participar com a gente a partir de agora, através do nosso WhatsApp, o 659-9997-0955. 659-9997-0955. Sua participação ela é muito importante e já está valendo a partir de agora. Você pode mandar mensagem de texto, de áudio, de vídeo. Fique à vontade e participe com a gente a partir de agora. Além do nosso WhatsApp, espero também a sua participação através das nossas redes sociais, @SBT Cuiabá no Instagram. O meu Instagram pessoal é o @IgorTaxMT. A primeira informação que a gente traz na edição de hoje é que terminou ontem os trabalhos da CPI das fraudes fiscais. O ex-secretário municipal de governo, Júnior Leite, foi ouvido e a gente vai ver agora. A última oitiva da CPI das fraudes fiscais não correspondeu às expectativas dos parlamentares. O ex-secretário municipal de governo, Valdir Cardoso Leite, prestou depoimento de forma virtual. Ele fugiu bastante das perguntas, não foi objetivo, conversou e não respondia. Mas nós temos dois momentos, né? Que ali, mesmo ele tentando responder uma pergunta com muitas frases que não se justificavam, ele deixou claro que houve sim uma violação e houve a infração, isso é fato, e essa infração ocorreu na gestão em que ele era o secretário de governo. Ele só não quis apontar de quem era a responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade é do prefeito Emanuel Pinheiro. A CPI, que apurou possíveis fraudes fiscais na gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, foi concluída nesta quarta-feira. Ao todo, 8 pessoas foram ouvidas, dentre elas ex-secretários e o ex-vice-prefeito José Estopa. Nós dispusemos de um relatório elaborado pela Prefeitura na atual gestão que evidenciou, só tirando o extrato do Caixa, que houve um descumprimento no valor de 295 milhões de reais nos 2 últimos quadrimestres. Isso configura uma violação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. É bem verdade que havia também uma disponibilidade de caixa no valor de 26 milhões e, portanto, a gente pode colocar aí que o valor nominal efetivo é de 269 milhões. Se eu sei que nos 2 últimos quadrimestres houve a contração de despesas nesse montante, elas não foram pagas e não tinha dinheiro em caixa, já está concluso, já é inequívoco que houve esse descumprimento. O que a gente fez aqui sob a liderança da vereadora Michele? Apurar quem concorreu para esse descumprimento, porque ele houve, ou seja, o crime, a improbidade administrativa, melhor dizendo, aconteceu. Segundo a presidente da comissão, a falta de acesso às decisões do Comitê de Eficiência de Gastos Públicos dificultou o trabalho da CPI, mas há documentos que sustentam o relatório final. Diante de todos os relatórios, diante de todos os números, não é achismo. É o que nós ouvimos e o que nós encontramos no balanço. E nesse balanço, e ouvindo todos que passaram por aqui, ficou bem claro que quem dava autonomia era o ex-prefeito Emanuel Pinheiro, que inclusive era o presidente desse comitê gestor. Ouvimos o ex-secretário de Obras, que inclusive era vice-prefeito, e que não tinha essa autonomia. Atribuiu inclusive ao secretário de governo e ao ex-prefeito. Então, tudo isso vai ser de forma bem objetiva e dentro de todas as prerrogativas da lei, colocado como essa responsabilidade. Está bastante claro que foram os respectivos secretários responsáveis, cada um por uma fração desse grande número. Se você analisa saúde, educação, secretaria de obras, foram os principais responsáveis por esse grande montante. Se os secretários empenharam essas despesas, se não havia disponibilidade de caixa
Caixa para a efetivação desse dinheiro nos 2 últimos quadrimestres, houve esse descumprimento e os secretários são os responsáveis. O relatório será lido na sessão ordinária do dia 6 de novembro e seguirá para votação. Posteriormente, será encaminhado aos órgãos de controle para eventuais providências legais. É o Tribunal de Contas, é o Ministério Público, é a própria Justiça que vão dar aí aos entes apontados a responsabilidade do descumprimento da lei. Olha, nós recebemos aqui alguns dias atrás a vereadora Michele Alencar para falar sobre essa CPI também. Eu respeito muito o objeto da CPI, que é um objeto extremamente significativo. Ficar claro que o objeto da CPI, ele já está claro, como disse o vereador Daniel Monteiro. Isso está evidente. A questão é de saber quem praticou isso. E também já está na cara quem praticou. Evidente que as testemunhas que vão lá, são convidados ou convocados, são evasivas, estão preparadas para esses enfrentamentos e para responder essas perguntas. O que eu espero de verdade é que isso não acabe em pizza, porque a CPI vai entregar o relatório. Mas aí o que vai ser feito com esse relatório, com esses pedidos de indiciamento? Quais serão as consequências? Estão rasgando a lei de responsabilidade fiscal? Ou seja, a administração pública virou uma administração de botequim, com todo o respeito aos botequins, que tem botequim que é muito bem administrado e melhor administrado que muitas prefeituras por aí. Mas não dá. É preciso ter razoabilidade, responsabilidade com aquilo que é público. Não se pode contratar sem dinheiro em caixa, não se pode empenhar sem dinheiro em caixa. E o que a gente viu, essas lambanças todas aí, comprometeram o equilíbrio fiscal do município de Cuiabá. Cuiabá é uma capital de um estado rico, mas uma capital quebrada. Como é que você explica que a capital de um dos estados mais ricos do país, esta capital é quebrada? Se você contar isso em qualquer lugar, ninguém vai acreditar. Como pode a capital de um estado riquíssimo, que se fosse um país seria um dos maiores do mundo em termos de produção, essa capital, não a cidade, o município, a prefeitura desse município, o poder público desse município está quebrado. Como é que você explica isso? E vai ficar por isso mesmo? Vai ficar tudo bem? Vai ficar, beleza, fizeram, então tá certo. Vai. Sabe por quê? Porque já fizeram muito pior no passado e não deu em nada. Já fizeram de tudo aqui na política. Já aprontaram do jeito que você quiser pesquisar aí, eu acompanho isso pelo menos há 27 anos, eu já vi cada coisa envolvendo político. Cada maracutaia, a palavra é essa, maracutaia. O cara amanhece, o que eu vou fazer hoje para ganhar um dinheirinho por fora? Se precisar construir uma praça, eu vou construir. Se precisar fazer um desvio aqui, eu vou fazer. Então é um festival de maracutaia, a grande verdade é essa. E no final das contas, na última linha, que é o que importa, absolutamente nada é resolvido. Por esse motivo, o descrédito da população com relação à classe política, não à toa. E aí, mas Igor, os políticos são reflexos da sociedade, também é verdade. Também é verdade. A qualidade do político, ela é reflexo da nossa sociedade, que elege esses políticos. Entretanto, estes que já não são bons, quando não tomam posse, parece que pioram. Se esforçam, eles fazem a pós-graduação, a especialização, o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado em picaretagem. O cara já não é muito, ele já é um reflexo da sociedade. Então ele entra lá sem saber muito o que vai fazer. Chega lá, aprende rapidinho. Rapidinho. É verdade. Então o cara vira pós-doutor em picaretagem na administração pública. E o que incentiva isso? A impunidade. A sensação que absolutamente nada vai acontecer. E, aliás, aqueles que já aconteceram no passado, o cara põe na balança. Vou citar aqui alguns exemplos. O cara roubou R$1 bilhão. Ele era quebrado. Ganhou um cargo público, foi eleito. Roubou 1 bi.
vai ficar 2 anos preso. Opa, tem gente que faz a conta e vai falar, compensa. Já pensou? 2 anos na cadeia, eu vou sair, vou devolver 10% disso. E o resto é bolso? O cara não está preocupado com colocar a cabeça no travesseiro, com exercício de reflexão da consciência, não está preocupado com o que os outros vão falar, até porque vão falar por pouco tempo e daqui a pouco vão parar de falar. Então compensa. Tem vários exemplos que mostram que compensou para muitos políticos que raparam o tacho dos cargos que ocuparam e, na sequência, ficaram ali 1, 2 anos, 6 meses presos, devolveram, fizeram um acordinho aqui, um tal de acordo de não sei o quê, acordo de leniência, faz uma delação premiada, aprova e está tudo certo. E isso não é só aqui, acontece no Brasil inteiro. Então eu respeito a CPI por este relatório e espero que quem erre receba as devidas punições. 18h11, o governo do estado e o governo federal entregaram mais de 1.000 casas populares em Cuiabá e também em Várzea Grande. Essas unidades habitacionais fazem parte do programa Ser Família Habitação e também do Minha Casa Minha Vida. Vamos ver como foi. 2, 1, O casal Aleph e Dandara Dias recebeu das mãos do governador Mauro Mendes a chave da primeira casa própria. O subsídio que teve do governo e do estado, tudo junto, mas a forma facilitada de parcelamento ajudou muito. Vocês moravam de aluguel ou não? Morávamos de aluguel, isso. Tava mais ou menos quanto ali de aluguel? 1.600. E a parcela aqui ficou um pouco menor? Como que foi? Ficou bem menor, ficou 780. Realização de um sonho, uma felicidade mesmo, saber que nossos filhos vão crescer, né, num lugar com segurança, graças a Deus. O imóvel fica no condomínio IP, que faz parte do residencial Parque do Cerrado, em Cuiabá. Neste empreendimento, foram entregues 595 casas. A primeira grande entrega em Cuiabá, na certeza de que o programa Minha Casa Minha Vida, mais do que levar uma casa para uma família, é mudar o perfil da renda familiar, com um programa com grande subsídio por parte do governo para que possa viabilizar a parcela da casa ficar mais barato que o aluguel, trazendo dignidade às famílias brasileiras. E mais moderno, né, ministro? Bem... Muito eficiente, qualidade. Quero parabenizar a Pacaembu por esse belíssimo projeto. A gente chega e vê que tem a qualidade da construtora, tem um toque de bom gosto, de qualidade de obra, de acessibilidade, tudo isso se transforma em qualidade de vida para as pessoas. As moradias também fazem parte do programa Ser Família Habitação do governo do estado. O governo do estado entra com um subsídio, ou seja, ele dava em torno de 20 mil reais, né, para as famílias ajudar no pagamento da prestação de entrada. E agora esse valor subiu para 25 mil e nas cidades menores que 30 mil habitantes, esse valor chega a 35 mil reais. É uma forma de viabilizar o programa, porque muitas dessas famílias ela não consegue pagar o 20%, porque o restante é financiado pela Caixa. E aí as famílias não conseguiam pagar aluguel e pagar esse valor da entrada, mesmo que dividido pela construtora. O governo do estado entrou com esse subsídio, por isso que o programa hoje ele anda muito bem no estado de Mato Grosso, porque nenhuma família ela desiste, ela consegue, recebendo essa parcela do governo, ela consegue pagar o restante e depois mudar para casa e pagar o financiamento da Caixa Econômica, né, feita pelo governo federal. Além de Cuiabá, em Várzea Grande, 460 moradias entre casas e apartamentos também foram entregues. De volta aqui no estúdio, antes de chamar aqui a nossa entrevista, é importante ressaltar que esse tipo de entrega ela é fundamental para o desenvolvimento habitacional do estado de Mato Grosso. Nós temos ainda, evidentemente, um déficit grande e essa parceria entre o governo do estado e o governo federal é muito importante, separando as questões ideológicas e efetivamente fazendo entregas à população, tanto pelo Ser Família Habitação, aqui de Mato Grosso, que é capitaneado pela primeira-dama do estado, dona Virgínia Mendes, e também pelo Minha Casa Minha Vida do governo federal. Essa união ela é fundamental, independente de questões ideológicas partidárias. 18h14, eu estou recebendo meu amigo Tony,
do Instituto Visão Solidária, que está aqui do meu lado. Tony, é um prazer falar contigo. Boa noite e bem-vindo aqui ao SBT Notícias. Obrigado, Igor. É uma alegria estar aqui com você para te bater um papo, falar de empreendedorismo, de franquias, de oportunidade de transformação de vidas. Exatamente. Você tem uma história incrível quando se fala de empreendedorismo. E eu falo incrível mesmo porque você começou literalmente do zero. São poucos que podem falar isso. Sair do zero, ou seja, você trabalhava, era empregado, e montou o seu próprio negócio, fundou uma instituição que hoje é referência em todo o Brasil. Como é que surgiu essa vocação de empreendedor em você? A história é longa, Igor, mas assim, eu sou filho de comerciante. Aos 12 anos de idade, meu pai faliu, quebrou o negócio que ele tinha no setor de roupa, cama, mesa e banhos. E a gente passou uma fase, a partir de então, muito difícil na nossa vida. E eu sempre digo, por onde eu falo sobre o IVS, que o jovem, quando ele começa a projetar o seu futuro, ele pensa em ser algo. Alguns pensam em ser médicos, outros pensam em ser dentistas, advogados, e eu sempre sonhei em ser empresário. E eu pude, a partir dos meus 12 anos, ter um efeito comparativo. Até os 12 anos de idade, enquanto os negócios do meu pai iam bem, eu tinha uma vida, e depois, quando virou, meu pai teve dificuldades financeiras, etc., nossa vida era outra, de muita dificuldade. Então, eu aprendi desde cedo o que não fazer, porque eu vi meu pai fazendo e perdendo tudo que ele tinha. Mas eu sempre desejei também transformar a minha vida, realizar os meus sonhos através do empreendedorismo. Então, eu tinha muita convicção. Eu acho que uma coisa que faz qualquer homem ser bem-sucedido naquilo que ele faz é ele olhar para o futuro, ter visão e acreditar que um dia ele vai chegar lá. Então, eu tive muita convicção disso. Não sabia o que seria exatamente ainda, né? Tem coisa na vida que nós escolhemos, tem coisa que nós somos escolhidos. Aí, para transformar tudo isso no Instituto Visão Solidária, que eu tenho a alegria em 3 anos de dizer que a nossa rede é a 5ª maior rede do setor óptico no Brasil, hoje que nasceu aqui em Cuiabá, Mato Grossense, aí é uma longa jornada. Comecei nos 15 anos como office boy em ótica no interior de Rondônia, que eu sou rondoniense, nascido em Rondônia. Depois tive loja, quase quebrei, tive dificuldades porque não dominava, não tinha capacidade de gerir pessoas, processos, o financeiro. Eu acho que todo pequeno empreendedor, em algum momento de sua vida, de sua jornada, ele tem grandes desafios. Eu tive, consegui superar, né? Saí de casa aos 15 anos de idade, aos 19, primeiro CNPJ, mas só com quase 30 anos de idade. Amanhã eu completo 35 anos de idade. Ali com 25 para 26 anos, eu comecei a prosperar, fundei o Instituto Visão Solidária. Era um atendimento móvel pelo Brasil, em alguns estados brasileiros. Em 2018, nasce a primeira loja física aqui em Cuiabá. E em 2022, a gente tinha 7 lojas físicas, muito bem validadas, etc. Aí é quando nós lançamos o projeto de franquia para o Brasil. Importante falar que é uma empresa, é um negócio que você começou a desenhar e que hoje muitos empreendedores compram essa ideia e fazem da sua ideia o seu ganha-pão. Isso é o processo de franquia. Ou seja, você criou um modelo de negócio que é espelhado no Brasil todo. Como é que foi esse processo para chegar a um número tão grande de franqueadas hoje pelo Brasil? Legal. Eu sempre tenho falado que antes de eu franquear, eu validei muito o negócio, né? Então, o negócio, ele transformou a minha vida. Primeiro, eu realizei os meus sonhos, todos os sonhos que eu tinha quando jovem, através do Instituto Visão Solidária, eu realizei. Mas nós éramos um negócio regional aqui no Mato Grosso, tínhamos operação em Rondônia, e eu queria ir para o Brasil. Queimava no meu coração o desejo de ir para o Brasil. Imagina que eu tivesse que ir para o Brasil num modelo de loja própria. Levaria décadas para que eu pudesse ter capilaridade e crescer para o Brasil. E eu sempre gostei de oportunizar pessoas e gerar oportunidades também. Eu fui estudar no mercado qual era um modelo que eu pudesse trabalhar através do meu modelo de negócios que pudesse ter velocidade para nós irmos para o Brasil. E rapidamente eu cheguei no modelo de franquias. O modelo de franquias é o modelo mais democrático que existe para você escalar negócios e oportunizar empreendedores jovens, que são júniores ainda, que estão buscando uma oportunidade boa no mercado para prosperar através do empreendedorismo. Quando eu encontro o modelo de franquia com o Instituto Visão Solidária, Igor, bem validado, porque eu tinha 7 lojas quando eu coloquei no mercado de franchise, ou seja, tudo que eu errei na primeira, eu corrigi na segunda. Tudo que eu corrigi na segunda, melhorou para a terceira.
Com 7 lojas, eu tinha um processo desenhado, validado, vencedor e muito lucrativo e de altíssimo impacto social na comunidade. Aí foi quando eu tive confiança, quando eu encontro o modelo de franquias, de lançar em 2022 o projeto para o Brasil. E aí lançamos, e tem coisa que é Deus, né? Eu digo o seguinte, depois que dá certo, alguém vai explicar por que deu certo. Se der errado, vão explicar por que deu errado também. Deu certo o IVS. Nós temos um posicionamento inovador, nós não nos chamamos ótica, né? Então a gente se posiciona diferente das óticas tradicionais, que é um mercado que cresce muito no Brasil. E eu me apaixonei por esse modelo por um motivo muito simples. Não tem nada melhor que ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro fazendo bem é melhor ainda. Então eu encontrei no modelo de franquia a oportunidade de prosperar, de posicionar o Instituto Visão Solidária no Brasil e de transformar a vida de muito empreendedor. Por exemplo, eu posso citar aqui um exemplo? Claro, fica à vontade. Meus franqueados lá de Santo André, São Paulo, é o Carlinhos e a Nilva, que inclusive estarão comigo aqui semana que vem, se me der a oportunidade, semana que vem, a nossa convenção nacional no Malai Manso Resort. Eles têm 61 anos de idade, trabalharam de CLT a vida inteira, encontrou o Instituto Visão Solidária num tráfego pago na internet, se conectou com a nossa história, com o nosso modelo de negócio e se tornaram franqueados. A dona Nilva já estava aposentada, com 61 anos. O Carlinhos não tinha quase esperança, porque trabalhava de CLT. Vendeu o carro dele a Toro, que ele tinha, juntou o dinheiro da família todinho e montou uma loja em Santo André. Hoje esse casal, que tem 2 anos que são franqueados nossos, eles têm 4 lojas. Eles têm loja em Santo André, na região do ABC, tem em Taubaté, tem em São Bernardo e acabaram de comprar a Americana, São Paulo. Mudou a vida deles. Claro. Hoje, Igor, esse casal, eles devem ter um lucro nas 3 lojas em operação, a outra ainda vai inaugurar, de aproximadamente R$70 mil por mês. Eles não ganhavam isso, o Carlinhos talvez ganhasse isso no ano. Então, eu encontrei no modelo de franquia uma forma de posicionar o Instituto Visão Solidária no Brasil, ganhar dinheiro, porque a empresa que não tem lucro quebra, pode ter o melhor propósito, pode ser a coisa mais linda do mundo, mas quebra, ganhar dinheiro, mas de gerar oportunidade para empreendedores pelo Brasil. E é maravilhoso. E quando você faz algo que as pessoas entendem o que você está fazendo, entendem a sua comunicação e posicionamento, entendem que aquilo que você criou faz sentido para a vida delas, aí você não precisa mais fazer tanto marketing assim. Elas mesmas se tornam a própria propaganda. Primeiro ano, 2023, saímos de 7 para 44 lojas. Segundo ano, Igor, de 44 para 100 lojas. E hoje nós estamos com 220 lojas, com expectativa para fechar o ano com 270. São expectativa de 270 lojas, que é algo impressionante. Tem empresas, tem negócios que estão há 20 anos no mercado e não tem 50% disso. Exato. Em vários segmentos, né? Quais são os estados e qual que é o plano de expansão? Porque nessa velocidade, né, de crescimento, eu imagino e tenho convicção que você tem aí um plano de crescimento, de posicionamento em diversas regiões. Então, quais estados hoje as lojas estão atuando e qual que é o plano que você tem para os próximos anos? Nós só não estamos no estado de Roraima e Amapá. São os 2 estados que nós ainda não chegamos. Nós estamos em 25 estados brasileiros, falta apenas esses 2 e que eu acredito que a gente chega até o final do ano nesses 2 estados. Nossos planos, a visão de futuro é nós fecharmos o ano que vem, 2026, com 450 operações espalhadas pelo Brasil. E o nosso desenho de futuro para 5 anos, no longo prazo, é nós alcançarmos a marca de 1.000 lojas espalhadas pelo Brasil. Em 3 anos de expansão, nós já nos tornamos a 5ª maior rede do setor óptico pelo Brasil. Então, é algo extraordinário. Tem gente que está, como você disse, há 10, 15, 20 anos que não tem a metade disso. E isso se deve a uma conexão muito forte da nossa marca com o nosso público-alvo, né? A experiência que nós oferecemos para os nossos clientes, para quem entra numa loja para comprar o óculos, é diferente do que se tem no mercado. E nós temos um propósito muito forte por trás do nosso negócio que traz muito franqueado bom para dentro da nossa base. E o segredo do sucesso na escala, no crescimento com velocidade de uma franquia, é o franqueado. Se você coloca pessoas que não têm alinhamento de princípios, valores e propósitos mesmos que os seus, em algum momento isso vai dar problema. Mas eu me orgulho muito. Nós temos hoje 220 operações com 93 franqueados. 93, eu aferi esse número hoje, Igor. E por que isso? Porque mais de 50% dos meus franqueados têm mais de uma operação, mais de uma loja.
Então, o esforço que nós temos para crescer hoje é menor, porque os meus próprios franqueados multiplicam as suas redes em suas regiões e, mais que isso, divulgam para candidatos que estão em busca de negócios para se conectarem conosco também. Então, esse é um movimento de muita prosperidade e crescimento e o efeito multiplicador, quando você está no modelo de franquias, com um bom negócio, um negócio realmente que... Quando alguém me pergunta, seu negócio é bom, Tony? Eu falo, a prova de que ele é bom é que eu continuo até hoje abrindo loja própria. Minha família continua abrindo, meus colaboradores abrem lojas. Então, quando eu encontro uma franquia que o dono não tem nenhuma operação e nunca teve, eu já desconfio. Porque, primeiro, você é tão bom... Tem que validar, né? Você tem que validar, né? Você tem que ter. Então, o negócio é muito legal e, do ponto de vista de crescimento, nós vamos entrar, a partir do mês que vem, no 3º ano. Eu acredito muito que, a partir de então, a gente vai atingir um nível de velocidade ainda maior. Porque nós temos uma base de quase 100 franqueados que estão multiplicando e a nossa marca está posicionada em 25 estados. Quando você começa a ser melhor percebido, fica mais fácil de vender. Se a gente for falar de número de empregos que um ex-office boy está gerando hoje, somando as suas operações próprias com as lojas dos franqueados, de que número que a gente está falando aí de pessoas contratadas? Diretos e indiretos. O ecossistema do Instituto Visão Solidária hoje, com as lojas em operação, são quase 1.000 colaboradores espalhados pelo Brasil. Diretos. E aí eu não estou colocando indústria que gera emprego indireto, que faz sacola, que faz estojo, que fornece óculos, que fornece lentes. Se nós formos trabalhar empregos indiretos, estamos falando de um número de 2.000 colaboradores facilmente. Impressionante. Como é que é empreender no Brasil? E eu vejo em você um empreendedor otimista, mas encontro por aí também muita gente que está cansada, que está decepcionada, devido ao ambiente tributário do Brasil. O Brasil não é um país que incentiva, infelizmente, o seu empreendedor. Então, quando eu vejo um empreendedor otimista, apesar destas dificuldades, temos aí uma nova reforma tributária pela frente, toda hora uma insegurança jurídica, mudança em tributação, novas leis, enfim, fiscalização. O Brasil, de fato, não é para amador. De onde você tira este otimismo, esta energia, que motiva, evidentemente, quem nos assiste, mesmo num cenário de dificuldades que é empreender no Brasil, com uma taxa tributária, uma carga tributária das maiores do mundo? Ô Igor, eu acho que nós temos duas possibilidades como empresários e empreendedores no Brasil. Olhar para o copo meio vazio ou meio cheio. Os desafios estão para todos. Eu sempre digo o seguinte para empreendedores quando falam, poxa, Tony, o tributo, o imposto, a pergunta que eu faço é para todo mundo? É para todo mundo. Né? Então, todo empresário brasileiro tem os desafios tributários, toda empresa no Brasil hoje tem desafios de contratação, altíssimo turnover, entradas e saídas de colaboradores, mas é para todos. É para os meus concorrentes, é para empresários de outro setor. Então, o que eu preciso, do ponto de vista de Brasil, de acreditar, de continuar empreendendo e pensando em futuro para o Brasil? Eu preciso deixar de olhar um pouco para a periferia, focar nos nossos objetivos, acreditar que, embora nós estamos em um país que tem muitos desafios, não só tributários, antes de eu entrar aqui com você, você falava um pouco sobre outros desafios políticos, etc., esquecer um pouco a periferia, acreditar que, embora tenha muitos desafios, mas também tem muitas oportunidades. Final do ano, eu passei a virada do ano nos Estados Unidos. Em um restaurante, se ele cometer algum erro do ponto de vista de limpeza, desobedecer os padrões sanitários, o nível de rigor de fiscalização lá fecha o estabelecimento. Então, quando a gente fala, poxa, no Brasil é muito difícil empreender. No mundo é difícil empreender. Tem que ter muita resiliência, tem que acreditar muito, tem que transpor as dificuldades, tem que acreditar no impossível. Porque eu sempre digo que é impossível um empreendedor que acredita na prosperidade no Brasil não ter fé. Tem que ter fé, tem que ser resiliente, tem que acreditar, esquecer um pouco a periferia do que todo mundo está falando. Eu acredito, para finalizar, assim, Igor, que em tempos de crise nascem novos ricos. Então eu acredito muito que enquanto muitos empresários estão reclamando no Brasil, existe uma janela de oportunidade para empreendedores que esqueceram um pouquinho a mídia do ponto de vista das notícias ruins que estão circulando, os desafios da reforma. Obviamente, não pode ser inconsequente, tem que se preparar. Eu já sentei com os meus contadores, nós já estamos estruturando essa transição da reforma tributária. Eu estou extremamente atualizado com tudo que vai acontecer, porque nós não podemos ser pegos de calça curta. Mas nós precisamos acreditar, ter foco, objetivo,
porque enquanto todo mundo está reclamando, nós estamos marchando, nós estamos avançando, né? Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. Exatamente. Eu acho que é isso. Acho que lá na frente, quem acreditar no Brasil, daqui 5, 10 anos, vai estar colhendo grandes resultados e muitos frutos. Vamos falar da sua convenção? Bora. Convenção que você já me falou aqui antecipadamente, que vai ser muito grande, vai ser no Himalaia, ou seja, mais uma vez, você como empreendedor escolhendo ambientes dentro do nosso estado para gerar negócio, para gerar um ambiente não só de acolhida a outras pessoas de outros estados que vêm para cá. Fala um pouco dessa experiência, como é que vai ser. Inclusive, trouxe aqui um presente para você. É mesmo? Viu? Opa! Primeiro, o convite. Você Claro. está convidado, junto Obrigado. do Edmundo, do Cláudio, para irem nos prestigiar. Começa dia 7 de novembro. 7 de novembro, 17 horas. Estaremos recebendo os franqueados do Brasil inteiro. É a nossa grande celebração de um ano muito positivo para o Instituto Visão Solidária. Nós batemos todos os recordes esse ano. De inauguração de operações, de venda de óculos. Nós vendemos quase 500 mil de produtos esse ano já no Brasil. É extraordinário. Então, como estávamos falando, enquanto a gente reclamando, tem muita gente que está acreditando no Brasil prosperando. E aí, você é meu convidado, eu trouxe aqui, ó, essa caixinha. Que bacana. Se você puder abrir aí para mostrar para o pessoal. Aqui. É o convite, tem aí a Visão camiseta. Solidária. Olha só. Aqui? Aí. Padrão, né? Padrão. Olha só que bacana. Vou mostrar assim, ó. Vai ficar mais bonito. Aqui. Tá vendo? Aí. E aí Kit tem a completo. camiseta. Vamos abrir aqui. Que o tema, a temática da nossa convenção esse ano é a revolução da visão. Depois eu vou trocar o número, porque M ainda... O Monjaro não está fazendo esse efeito ainda, viu, Tony? O M serve para o Edmundo lá, que já está há mais tempo no Monjaro. A assessoria me passou o número errado, então. É brincadeira. Mas serve como motivação, né? Olha que bacana. Pode trazer essa aqui, produção, por gentileza? Na fechada, Nina? Pra gente mostrar aqui. E a qualidade é muito bacana, ó. Muito bonita. Produto mato-grossense também, ó. Olha que bacana. Feito aqui, né? Feito aqui. Muito bom, parabéns e muitíssimo obrigado pelo convite. Tem mais coisa aqui também, né? Tem um bloco aqui de anotação, enfim, né? Bastante coisa aí. Bacana. Ó, como bom comerciante que você é, a gente não vai encerrar sem você falar diretamente para o cliente final. É aquele que vai até a loja, que vai procurar teu produto. Fala pra gente das lojas aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, na região, Nova Mutum, que está nos assistindo, enfim, as lojas aqui e fica à vontade para conversar com o nosso telespectador. Perfeito. Você que me assiste e ainda não conhece o Instituto Visão Solidária, só aqui na Grande Cuiabá e Várzea Grande são 8 unidades. Então, nos principais bairros aqui de Cuiabá, você vai encontrar uma loja nossa. Vai lá tomar um cafezinho, tá bom? Não paga nada. Receber um bom atendimento, você que usa óculos. Para cada 3 pessoas, uma usa óculos, Igor. Então, vai lá, conheça nossos produtos, nossas armações, a experiência de se comprar óculos em uma loja do Instituto Visão Solidária. Temos Nova Mutum também, e eu sei que a rede aqui está em Rondonópolis também. Temos 2 lojas em Rondonópolis, Sinop, enfim. Nós estamos posicionados nas principais cidades do Mato Grosso e do Brasil. Então, não perca tempo quando você for trocar o seu óculos. Mas se ainda não vai trocar, passa lá para tomar um café, para conversar com a nossa gerente, com uma vendedora, que você será muito bem-vindo. Vamos te acolher muito bem, porque é uma alegria poder gerar visão com acessibilidade, com experiência inovadora para você, cliente. Tony, obrigado. Seja sempre bem-vindo e parabéns pelo trabalho, viu? Venha mais vezes. Sucesso. Grande abraço. Nós vamos rapidamente ao nosso intervalo e voltaremos em instantes. Já estamos de volta, 18 horas e 36 minutos. Agora há pouco nós mostramos aqui no SBT Notícias a inauguração das unidades habitacionais do Ser Família e também do Minha Casa Minha Vida. E lá estava o ministro Carlos Fávaro. E neste evento ele falou também sobre a alta de juros praticada no Brasil. Vamos ver o que disse o ministro. Os juros no Brasil hoje são proibitivos, é algo assim, sem precedentes. 15% ao ano de taxa básica de juros não é concebível quando nós temos uma inflação controlada em torno de 4,5%. No governo passado, nós tivemos uma Selic de 16,5% ao ano. Só que a inflação era de 12,5% ao ano. Hoje, o nosso governo tem uma inflação controlada, as contas públicas justas, e por isso não faz sentido ter um juro de 15% ao ano. E eu falo isso com muita tranquilidade. Porque, afinal de contas, se o Banco Central tem independência, eu também preciso ter independência para criticar, porque acho que está descabido.
Isso atrapalha o crescimento do Brasil, uma taxa básica de 15%. Mas o governo, me perdoe, só para finalizar, o governo não deixa isso atrapalhar o desenvolvimento do Brasil. A subvenção é tamanha que a taxa de juro para esse projeto é em torno de 4% ao ano. Então, veja bem, quem financiou uma casa por esse programa, as famílias contempladas, vão mais ou menos no máximo pagar a inflação. E com o governo que bota ganho real em cima do salário mínimo, na renda dos trabalhadores, nesses 3 anos já são 14% de ganho real, a parcela vai ficando cada vez mais barata, vai diluindo isso sobra renda para a família. Além de morar na casa própria, sobrar dinheiro para ter o seu bem-estar melhor. Olha, só tem uma coisa que o ministro precisa falar, mas principalmente o governo, é que a culpa é do Banco Central, pelo que o ministro está dizendo, é do Banco Central. Mas o presidente Lula, até o ano passado, quando estava o Campos Filho lá, o Campos Neto, perdão, criticava. Vamos trocar o presidente do Banco Central que vai melhorar a taxa de juros. Trocou. Saiu o Campos Neto, que era a indicação do Bolsonaro, entrou o Galípolo, que é a indicação do Lula. E mudou o quê? Ou o governo agora não fez nada, ou não tinha o que fazer, ou mentiu. Não tem muita explicação. Porque mudou o comando do Banco Central. Entrou ao Banco Central a indicação do governo federal. Indicação do presidente Lula. E por que não mudou? Não mudou porque a regra do jogo não funciona assim. Não tem interferência política. O mercado, ele se autorregula, ele se autocontrola. Então, por isso, esses discursos para dizer, tem interferência política. Não tem. O Banco Central é uma instituição séria. Seja pelo indicado do Bolsonaro, seja pelo indicado do Lula. 18h39, ainda nesse evento, o governador Mauro Mendes comentou sobre a operação policial no Rio de Janeiro. Vamos ver o que disse o governador Mauro Mendes. Põe no ar. Eu acho que o governo está atuando, os governos têm que atuar, mas ter confronto faz parte do risco da atividade policial. Mas ninguém deseja que haja esse confronto. A polícia vai lá, a nossa polícia está muito bem preparada, está muito bem equipada. E se o bandido se render, agora, se ele troca tiro, se ele atira em direção da polícia, com certeza a polícia vai reagir à altura. Então, nós já tivemos aqui centenas de operações, já tivemos mega operações com prisões e, graças a Deus, não teve nenhum tipo de confronto, foram presos. Aonde houveram confrontos, no dia a dia acontecem aí pequenos confrontos e, graças a Deus, até hoje a polícia levou o melhor. Tá aí o governador comentando sobre a operação gigantesca que aconteceu esta semana no Rio de Janeiro, gerando uma repercussão não só no Brasil, mas em todo o mundo, inclusive na classe política, no meio político, e o governador respondendo com relação a este caso e dando exemplos de casos onde a Polícia Militar aqui, as Forças de Segurança também precisaram atuar de forma dura. 18h40, não vamos mudar de assunto, mas ainda com relação ao governador Mauro Mendes, falando sobre política. Ele reafirmou seu apoio ao Piveta e disse que Jaime Campos pode ser candidato ao Senado. Vamos ver. A minha posição pessoal já disse, o meu candidato será o nosso vice-governador, um homem sério, que já foi 3 vezes prefeito de Lucas do Rio Verde, e já mostrou competência, tem honestidade, está preparado para assumir o governo. Eu vou apoiá-lo. O nosso partido vai ter o momento certo. O partido decide nas convenções. Isso está escrito no estatuto. Como que se rumo a 2026? Bora, 2026 eu já disse, é a minha opinião. Ele é senador da República e ele tem vaga garantida para ser candidato a senador da República. Porque ele é senador e a todos que estão no mandato, todos os deputados estaduais, ele tem vaga garantida no partido para disputar deputado estadual. Se ele quer disputar um outro cargo, ele vai ter que apresentar a candidatura dele, ele vai ter que construir isso partidariamente. A minha opinião eu já dei. Ele tem vaga garantida para disputar Senado. Se ele quiser, se eu for candidato, podemos disputar nós dois juntos. O partido pode ter 2 candidatos, não precisamos coligar com ninguém, não. Vai eu, Jaime e todos os demais. O senhor não acha que está atrasado? Não tem temor nenhum, gente. Eu já fiz cada enfrentamento aqui 100 vezes maior do que esse. Então, a palavra temor não cabe muito para mim. Agora, eu tenho respeito por ele, que é senador, e ele tem o direito a ter essa vaga. Simples assim. A de governo ele okay? Não queria que abrir mão do senhor. Eu não abro apoio de ninguém, gente. Tá? Não abro apoio de ninguém. Mas teria que abrir mão de uma composição junto com o Medeiros, por exemplo? Gente, eu não abro apoio de ninguém. Tá? Eu acho que a política, vocês estão muito precipitados, vocês estão muito nervosos, né?
A política vai ser o ano que vem. Eu não, eu estou muito tranquilo, estou trabalhando, estou correndo atrás, estou inaugurando casa, obra, blá, 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 um monte de coisa. Né? Fazer política, tem o momento certo de fazer política, falar de eleição. O cidadão está de saco cheio dessa conversa política no Brasil. É hora de trabalhar, vamos trabalhar, todo mundo. Não, vai lá, o povo que está em Brasília tem que aprovar as leis, vamos combater o crime organizado lá com leis mais duras, vamos entregar obras aqui, todo mundo tem muito o que fazer do que ficar só falando de eleição o ano que vem. Eu fico de saco cheio disso e tenho certeza que o cidadão fica de saco cheio de ficar ouvindo falar só de eleição, o tempo todo falando de eleição. Vamos falar de problemas reais que afligem a vida das pessoas e nós, poder público, quem está no executivo ou no legislativo, tem um dever de melhorar a vida do cidadão e é isso que nós estamos fazendo. Olha, o governador Mauro Mendes vai respondendo à imprensa. Eu quero falar rapidamente aqui nesse último minuto sobre 2 pontos. O primeiro ponto é que o governador faz essa crítica a antecipação do processo eleitoral e até porque ele mesmo sempre deixou para falar de eleição das suas próprias candidaturas no ano eleitoral, às vezes até na véspera da convenção. Foi assim em todas as campanhas do Mauro, né? Isso de fato ele fala e ele é assim. Ele fala e trabalha e constrói as candidaturas no ano da eleição. Quando foi candidato a governador a primeira vez, foi no ano da eleição. Você não viu o Mauro falar lá em 2017 que ele era candidato ao governo. A partir de meados de 2018 ele disse, já lá atrás em 2016, ele anunciou que não seria candidato à reeleição também na véspera da convenção. Com relação ao Jaime, essa declaração do governador Mauro Mendes coloca o Jaime Campos numa situação mais delicada ainda, porque ele diz, olha, ele pode ser candidato ao Senado aqui, ele tem vaga garantida. Por que ele não quer ser candidato ao Senado? Porque sabe que pode perder? Será que é isso? Me parece que a situação do Jaime ficou delicada nesse aspecto, porque antes não tinha essa garantia de vaga ao Senado, agora o governador está garantindo. O SBT de Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço a você, fiquem com Deus e até amanhã.